Um Papo Pontual, o seu podcast semanal. Douglas, obrigado primeiro por você estar recebendo a gente aí dentro da tua casa aí, nesse final de semi-quarentena, né? Que agora os quiropraxistas aos poucos já estão voltando a atender, né? Dentro da parte sanitária ali, né? Que mandam a gente vai mudar muita coisa, né? Mas mesmo assim, obrigado por disponibilizar um tempinho aí. Imagina, prazer, Francisco. Queridão, sempre quando a gente chama aí os pessoal para poder tá conversando com a gente gosta de saber a tua história, principalmente, né? Eu quero entender, você é formado há quanto tempo em quiropraxia? 2006, 14 anos, né? 14 aninhos. Então, assim, eu quero entender a tua história até chegar na quiropraxia, né, cara? Porque se hoje a gente já tem boas histórias de pessoas em 2019, 2020, que é difícil achar a faculdade de quiropraxia para estudar, eu quero entender como era isso há 14 anos atrás. É verdade. Cara, então, o que acontece? A minha mãe, ela se casou com um quiropraxista americano, e foi minha principal influência. O nome dele é Dr. Conrad, né? Conrad Spenhauer. E a partir daí, né, desde jovem, eu frequentava a clínica, assistia ele trabalhando, por muitas vezes ele me ajustou quando eu me machucava no esporte, no futebol, e toda a filosofia dele, assim, de ser uma pessoa mais natural, mais naturalista, né? Consumir produtos orgânicos, ter uma preocupação com a saúde por um aspecto diferente, assim, numa pessoa que não consumia medicações, uma pessoa que procurava a fitoterapia para se cuidar, que tinha uma atitude preventiva em relação à saúde, né? Então, isso mudou muito a nossa rotina enquanto a família, com a chegada desse americano, e eu, particularmente, como era o mais jovem dos meus irmãos, sou o mais jovem dos meus dois outros irmãos, sofri muita influência nele. Então, eu meio que me afeiçoei e muito, né? E acabou sendo muito representativo para mim como figura paterna. E então eu acredito que eu ter me tornado quiropraxista muito porque eu gostaria de realizá-lo com essa realização minha, orgulhá-lo, né? A princípio, talvez eu tenha sido motivado por isso, mas depois eu me apaixonei pela quiropraxia. Dentro de mim eu cultivava um desejo por ser obstetra. Então eu pensei durante um bom período que acabaria me tornando obstetra. Mas a minha vida acabou indo para outro caminho. Acabei que eu consegui participar do parto de meu filho e agora está vindo mais um. Espero participar também. Mas foi muito por aí. A influência do Conrad foi muito positiva. Eu olhava o estilo de vida dele e me influenciou. Com quantos anos? Quantos anos você tinha? 10 anos, mais ou menos nessa idade, ele apareceu e, enfim, depois do meu pai, minha mãe tinha sido casada e minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 1 ano de idade, então acabou que ele chegou sendo muito representativo no nosso núcleo familiar. E aí foi mais ou menos assim, foi uma relação. Eu via também a atitude dele em relação à espiritualidade, em relação a como ele era caridoso, como ele é caridoso, como ele é uma pessoa diferente. E acabou que eu quis me espelhar nele nesse aspecto, né? Claro que somos pessoas extremamente diferentes, mas no ponto de vista profissional, acabou que eu segui os passos dele na profissão. Massa. Ele se formou onde?
Ele se formou na Palmer. Palmer, legal. Pô, então assim, dos 10 até os 17 anos, você foi cultivando um pouco da vontade da medicina e aí inclinando um pouco para a quiropraxia. Mas quando chegou perto ali de ingressar numa faculdade, você já estava certo que era a quiropraxia que você queria? Eu gosto muito de arquitetura também, então eu era uma pessoa com dúvida, mas eu sabia que a saúde me chamava muito forte. Quando o Conrad me chamou no consultório dele para conversar sobre isso, eu continuei frequentando o consultório dele durante a faculdade, mesmo depois que ele e minha mãe se divorciaram, a nossa relação continuou. E então eu ia sempre lá, né? Na realidade, o americano ele ensina para a gente que o adolescente, a criança, para que ela ganhe uma mesada, que ela ganhe algo, ela precisa trabalhar. Então, eu fui criado nesses moldes. Então, eu sempre estava buscando algum tipo de trabalho, lavar um carro, lavar um sótão, fazer um serviço de office boy, servir de alguma forma, ser secretário, limpar algo, né? Então, eu estava sempre ali buscando algo, né? E aí, numa dessa, ele falou, cara, ele via que eu era uma pessoa que gostava de estudar, eu sempre gostei de estudar, e aí ele me perguntou se eu não gostaria de ser quiropraxista. Aí eu, na época, nem pensava sobre isso, porque eu nem sabia que tinha faculdade no Brasil, e eu sabia que essa faculdade nos Estados Unidos era muito cara. Vocês moravam nos Estados Unidos? Vocês moravam Não, nos Estados Unidos? morávamos no Brasil. Mas a ideia seria, ele soube que abriu essa faculdade aqui no Brasil e ele entendeu que seria mais viável, né? A Palmer, para estrangeiro, eu acredito que é bastante inviável, é bastante caro. Eu acho que está em torno de quantos mil dólares? Uns 200 mil? Sim. Por aí, né? Então, na época, estava fora da minha realidade. Então, quando abriu a Fevale, eu vi que poderia ser uma oportunidade. Aí ele me perguntou e eu falei, olha, vamos lá, vamos ver como eu me sinto. E você morava onde? Né? Morava na Bahia? Eu moro na Bahia. E aí? Estamos aqui. Então, mas eu queria saber assim, se nessa época você estava aí, para justamente querer entender como foi essa aventura de querer ir até a Fevale. Cara, eu não tinha a menor noção do que era morar longe assim dos pais. Eu sempre fui, apesar do Conrad botar a gente sempre para o mundo, a minha mãe protegia, né? Então, os meus irmãos, assim como eu, deu 17 anos, cada um foi para um lugar. Minha irmã foi para os Estados Unidos, meu irmão foi para a Austrália e eu fui para o Rio Grande do Sul. Muito incentivado por ele. O americano tem essa coisa também de deu. Chega um momento que... Vai. Sai da água. Vai para sua casa, ele vai buscar a sua... Eu acho isso muito legal. Eu quero ser assim com meu filho. E eu tive muita sorte, cara. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, a Tiana Schmidt, não sei se você conhece, é uma quiropraxista que trabalhou, inclusive, na Fevale durante muito tempo, eu não sei se trabalha ainda, mas ela me acolheu na casa dela, cara, foi fantástico. O Marcos Palmeira, quiropraxista aqui na Bahia, meu grande amigo, me acolheu lá também de uma maneira absurda. Enfim, eu fui muito abraçado ali por todas as pessoas e acabou que foi super natural para mim. Passou 6 meses um pouquinho mais difícil, mas depois disso, as pessoas, os gaúchos também, né, tornaram minha estadia lá maravilhosa. Acabou que eu me casei com uma caxiense, uma gaúcha. Aí, ó. Filho um gaúcho. E Rio Grande do Sul faz parte do meu coração. Eu sou baiano, mas tem uma parte aqui que é do Rio Grande do Sul. Porque, cara, é uma aventura, né? Porque eu estudei com um baiano, que é o Lucas Lopes, né? Só que ele foi lá para Anhembi, e aí a gente dá para entender o quão perrengue né? Você sair da tua casa, principalmente de outro estado e tudo mais, né? Então é uma dificuldade maior até do que os outros passam.
Chico, começou a chover aqui. Como é que tá o áudio aí? Tá Ok? tranquilo. Tá ok. Tá? Beleza. E aí, você, durante o seu curso da Fevale, era isso que você queria mesmo? Você já tinha uma vivência ali dentro de consultório, né? Mas aos poucos você foi entendendo que era aquilo que você queria mesmo? Cara, no primeiro semestre eu pirei já. Pirei. Eu sou muito intenso. Então eu respirava quiropraxia, ainda respiro e me apaixonei completamente. Então quando existe essa conexão, eu entro totalmente na história. Então eu não pensava em outra coisa, né? Completamente obstinado por me desenvolver enquanto quiropraxista. Nunca fui uma pessoa, Francisco, com facilidade de aprendizado. Eu nunca fui daquele estudante que ouvia e pegava, sabe? Eu era aquela pessoa que tinha que ler, pensar sobre, antes de dormir, imaginar aquilo, enfim, mais ou menos assim. Então Deve fazer sentido, né? para fazer sentido. Então eu acredito que eu me tornei bastante obstinado pela quiropraxia, por me desenvolver. Eu sou ainda bastante obstinado. Eu ainda acho que esses dias o Jorge Arantes, ele está com uma proposta muito legal, que é o Despertar do Quiropraxista, né? Que é bom citar aí que quem não está participando se joga lá porque vai ter coisas interessantes. Cara, figuraça. O Jorge é um cara muito coração, né? Muito bacana ele. E eu li aquela pergunta e automaticamente eu li aquele tema e automaticamente 1000 questões vieram na minha cabeça, né? Eu me questiono muito e eu me perguntei, será que eu já despertei, né? E tô em busca dessa pergunta. Pessoalmente, eu venho estudando biomecânica, venho me desenvolvendo nisso. Estou sempre estudando, sempre atualizando em novos temas desse conteúdo, mas sinto que a minha prática ela é uma constante mudança, uma constante descoberta. Então, eu não sei se eu vou me considerar desperto ou se o despertar é justamente o entendimento de que tudo está sempre em movimento, né? É a trajetória, né, cara? Acho que quando a questão da busca da felicidade é muito doida, né? Porque a partir do momento que você chegou, aí perde a graça também, né? Então você precisa passar por esse processo todo. Se você não tivesse passado tanto perrengue na tua vida para chegar onde você tá agora, talvez você nem teria valorizado da forma que você valoriza, né? É Então, verdade. essa é uma pergunta que já me busca uma outra coisa que eu quero saber de você. Se na época de Fevale, de estudante, quais eram os seus objetivos na época, né? Fala assim, pô, eu quero fazer a faculdade, quero abrir meu consultório, quero trabalhar fora do país, quero ficar no sul, quero voltar para Bahia. Qual que era a linha de raciocínio na época? Cara, eu tinha o compromisso de voltar para a Bahia e trabalhar junto com o Conrad. Ele já planejava gradativamente se afastar do consultório, né? Voltar a morar nos Estados Unidos, talvez. Ele já voltou a morar lá. E eu só queria ser bom o suficiente para corresponder às expectativas dele. Não tinha... A minha meta era voltar para Salvador e, de certo modo, também, em um dado momento, a minha família teve uma espécie de colapso financeiro e eu era bastante obstinado também em ajudar parte da minha família sobre essa questão. Então, eu tinha objetivos claros a respeito do meu desenvolvimento profissional e a respeito do meu desenvolvimento financeiro, para suprir essas questões. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com o futuro, então
quando eu via essa vulnerabilidade, né, isso me causava muita inquietação. Então, os meus objetivos foram muito por aí. Eu sempre fui uma pessoa que priorizei muito o lado profissional e, graças a Deus, acabei me casando com uma mulher que consegue lidar bem com isso. Eu trabalho muito, eu sou uma pessoa que gosta de chegar, eu gosto de dar muita atenção ao meu filho, eu sou muito chegado ao meu filho, mas eu também preciso estudar, eu tenho essa agonia dentro de mim. Necessidade, né? Eu preciso estudar, eu preciso parar e organizar as minhas ideias, minha cabeça está sempre pensando, existe uma inquietação e ela consegue lidar bem com isso e, inclusive, me acalmar, me dar um norte. Nós somos muito complementares nesse aspecto, sou muito agraciado nesse sentido. Boa. É mais ou menos assim, eu acho que eu respondi sua pergunta? Claro. Na verdade, as coisas elas vão mudando, né, ao longo do momento que a gente está estudando, a partir do momento que a gente começa a estagiar, os primeiros anos de formado, a gente passa por decepções, a gente muda a nossa forma de pensar também, né? Eu queria saber, não, respondeu. E aí, quando você se formou, qual foi o teu trilho aí? O que você chegou? Chegou a trabalhar no Sul ou não? Já foi direto para Bahia? Não. No outro dia a gente fez a formatura, minha família foi lá e tal, e quando eu voltei em Salvador, no outro dia eu já estava no consultório atendendo no mínimo 30, 35 pessoas. Conrad quis tirar férias e trabalhou comigo mais um período, depois ele foi para os Estados Unidos, passou um ano, e quando ele voltou dos Estados Unidos, eu estava bastante deprimido, porque o ritmo de trabalho me deixou muito desgastado. A gente sabe que a gente gasta muita energia, Francisco, trabalhando quando a gente não tem segurança no que a gente está fazendo. Hoje eu sou capaz de atender uma quantidade enorme de pessoas e estar tranquilo, não me cansar. Mas no início a gente se cansa muito, a gente adoece bastante. E quando ele chegou eu estava bastante deprimido, eu tinha perdido a graça. A quiropraxia tinha se tornado algo para mim diferente do que eu imaginava. Eu tinha me perdido na minha profissão, assim, a minha paixão. E eu também tive a depressão, vieram algumas questões psicológicas, né? Eu tive um pouco de transtorno obsessivo compulsivo, enfim, estava precisando me tratar, mas não transmitia isso para ninguém, isso era no meu íntimo, essa depressão, ia trabalhar, era funcional, mas sentia que estava atravessando problemas psicológicos por estafa mental, né? Uhum. E aí conversei com o Conrad, eu estava até pensando em abandonar a profissão. Aí ele me disse que eu precisava viajar um pouco e parar de trabalhar um pouco. Quando ele chegou, eu estava muito desgastado. E aí eu fui para casa de uns parentes na África do Sul. Fiquei lá um período, me recuperando, frequentei uma faculdade de quiropraxia lá para assistir aulas. Acabei que me envolvi também lá, acabei ajudando no estágio dos alunos. E depois voltei para Salvador já e a cabeça já estava legal, a depressão tinha passado, tinha estado sob controle, né? E as manias também, essa questão psicológica foi resolvida. E depois eu entendi, eu comecei a perceber que eu precisava me conhecer até onde eu poderia forçar a minha máquina orgânica, né? O meu corpo, a minha mente, a minha energia. E nesse processo de autoconhecimento, hoje eu consigo trabalhar de maneira muito equilibrada e sou uma pessoa com bastante energia e esses sintomas ficaram para trás, sem medicação, sem nenhum tipo de recurso medicamentoso, mas o processo de autoconhecimento mesmo. A minha família, né, o meu pai, o Conrad, sempre são pessoas muito intensas, muito espiritualizadas também,
E nesse momento, o conselho que eles me deram foi, de fato, adentrar essa tristeza, adentrar essa inquietação, e a partir daí entender o que estava acontecendo, me conhecer os meus limites. E aí, quando eu voltei para o Brasil, voltei com uma atitude diferente e me reapaixonei pela quiropraxia, né? Mais ou menos assim essa trajetória. Eu acho que isso entra muito assim no estilo de atendimento que a gente quer ter também, né? Às vezes as polêmicas do momento, né? Querer falar de paradigma, fala que inventa, outro que isso, outro que aquilo, mas na verdade não é nem questão do paradigma, é o como você encara a quiropraxia para você e o como você vai transmitir isso para os seus pacientes, né? Eu acho que isso é fundamental, esse autoconhecimento é necessário e todo mundo passa, né? A gente estava conversando em off, né? Eu falei que eu fui para o Peru, fiquei um ano lá, e assim, mesma coisa, aquele ritmo para mim não era o que me satisfazia, naquele modelo de cuidado, né? E aí que entra a minha pergunta também. Quando você começou a trabalhar com o Conrad, você seguia protocolos de atendimento que ele já fazia com os pacientes? E você sente que faz isso até hoje? Se você sente que a mudança dessa prática foi algo muito necessário para você começar a se apaixonar pela quiropraxia de novo? Durante um período eu quis imitar o que ele fazia, mas eu não conseguia mentalmente fazer isso, porque a minha cabeça, ela precisa... Eu não sou uma pessoa que lida bem com o subjetivo nesse aspecto. Técnicas como SOT, que exigem a aplicação de cinesiologia aplicada, por exemplo, que não é uma coisa subjetiva, mas que é algo que não é testável, assim, no meu entendimento, de uma maneira tão prática. Eu sou uma pessoa mais do quantitativo. Eu gosto de números, eu gosto de protocolos. Então, eu gostava de técnicas mais organizadas em relação ao sistema utilizado pela técnica. Então, de modo que eu procurava... Eu não conseguia trabalhar como ele. Ele era um quiropraxista experiente, e cada hora ele fazia uma coisa. A caixa de ferramentas dele era muito grande, e o que para mim parecia uma grande confusão, para ele estava na mais perfeita harmonia. 90% daquelas ferramentas que ele utilizava, eu não conhecia. Ainda hoje, muitas delas eu não conheço. Conrad é uma pessoa muito especial, muito intuitiva, um profissional muito diferente. Então eu fui percebendo que eu precisava criar o meu estilo de trabalhar, e para me sentir confortável dentro de minha própria prática. Aos poucos fui abandonando o estilo dele, e ele, muito sábio, muito compreensivo, compreendeu também que eu precisava expressar a quiropraxia à minha maneira, da forma com que eu via o mundo. É claro que isso é mutável, como a gente falou, né? A gente está sempre mudando. Hoje eu não tenho essa necessidade de sistematizar tanto, mas eu ainda gosto bastante da quiropraxia vista através das leis da engenharia, por exemplo, né? Da mecânica, da biomecânica. E eu sinto que muitos até dos meus colegas não compartilham desse pensamento, mas é como eu me sinto bem em realizar. Eu gosto de mostrar resultados palpáveis antes e depois. É claro que leg check, a cinesiologia aplicada, testes neurológicos também são resultados práticos, mas eu hoje acabei seguindo uma linha pauta-se por leis da engenharia, da mecânica, né? A minha linha de trabalho é mais focada em angulação, em biomecânica mesmo, né? Em estabilidade, equilíbrio, alinhamento de estrutura, é mais por aí. Eu acho que, na verdade, é um segmento, você passou pelas duas formas de trabalho, e eu acho que o importante é isso, é você respeitar e entender onde que você se encaixa para trabalhar melhor, né?
eu acho que isso é uma coisa que falta um pouco dentro da quiropraxia para os quiropraxistas, né? Você trabalhar de uma forma, mas você conseguir respeitar o trabalho do outro, né? Mesmo que não seja algo tão em questão de protocolos e tudo mais. O cara faz ativador, o outro é centrado em subluxação, o outro ele faz coisas que... Eu acho que a quiropraxia, cara, dentro da essência dela é uma só, né? Mas que a gente pode trabalhar em diversos... A caixa de ferramentas, a gente pode ir complementando várias coisas, né? Isso que é... Acho que a gente precisa aprender um pouco mais isso também, né? Com certeza. Só um parêntese. Pessoalmente, eu já fui um grande crítico, assim, não de me expressar publicamente a respeito de modelos utilizados na quiropraxia em diversos, por meus colegas, e hoje eu percebo, na realidade, o quão errado eu estava, porque é muito pessoal isso, Francisco, sabe? É como você expressa a sua verdade, como você se sente feliz e realizado trabalhando, porque ajudar as pessoas eu acredito que é o que todos nós queremos. É claro que a gente quer se desenvolver no aspecto financeiro, no aspecto profissional, mas o que move a gente sabe, dentro do quiropraxista, o maior combustível para ele é o resultado do paciente, né? Nada paga mais o quiropraxista do que o sorriso do paciente, do que o cara dizer, pô, eu melhorei, cara, pô, você me ajudou. A gente sabe o quanto isso é importante para a gente. E é muito importante entender como a gente deve respeitar, como as pessoas querem expressar a quiropraxia, né? Eu pessoalmente, me abrindo aqui contigo, eu não sei se já te disseram que você cria uma empatia e a pessoa começa a expressar coisas mais profundas, né? Bom também, a ideia é essa. Eu sinto que eu já cometi muitos erros julgando, né? E hoje enfim, eu me envergonho de determinadas atitudes. Hoje eu olho para muitos dos meus colegas que eu criticava e meu olhar é de aprendizado, de mais humildade. Todas essas pessoas têm muito a nos ensinar, né? Então, assim, hoje eu tenho enxergado, eu acho que isso não é um desenvolvimento profissional, eu acho que isso é um amadurecimento pessoal. E cada um tem seu tempo. Ainda sou bastante convicto das minhas ideias e defendo bastante as minhas ideias. Tenho dificuldade de compreender como as pessoas não veem as coisas do jeito que eu vejo. Fico chateado, como as pessoas não admitem certas leis, mas hoje eu procuro olhar as coisas com mais respeito e mais humildade. Isso faz parte do meu desenvolvimento pessoal. É uma busca, né? É mais ou menos por aí. Mas é o que a experiência vai te trazer, né, cara? É difícil você pedir para um cara de 18, 20 anos ter esse tipo de coisa, porque isso vem com amadurecimento, com a experiência, né? Você tem que calejar ali, tem que errar bastante para poder cada vez mais entender tudo isso. É que nem você, cara. Tipo, você não conhecer o processo de uma pessoa daltônica e ficar pasmo que o cara não consegue enxergar a mesma cor que você. Né? Aí você vai entrar num limbo porque você não está se pondo não está entendendo a ciência por detrás e também não está se pondo na carapuça do cara, né? Foi uma comparação chula? Foi, mas deu certo, né? Não, foi bacana. E aí, cara, durante teu processo, você foi conhecendo coisas e principalmente entrando mais em algumas áreas que hoje acho que tipo o Douglas Hora, né, conhecido aí a nível dentro dos nossos colegas, é o cara do CBP, né, é o cara que traz muita informação em cima de neurologia, da questão da escoliose, que a gente vai falar um pouco também, né, dessas coisas de curvatura. Acho que até no primeiro programa que a gente fez dos 5 perguntas, ficou em volta disso, né? Uma curvatura assim é normal, é aquilo. Como é que foi esse interesse, né? Exato. Então, para se tornar referência, como foi esse trajeto aí? Cara, eu tenho, assim, eu já me questionei isso várias vezes, mas
Como eu disse a você, eu tenho a necessidade de estar buscando informação e eu tenho uma necessidade de transmitir essas informações também. Esses dias, como eu falei sobre a respeito da escoliose, eu postei no grupo, você acompanhou lá, que eu vou estar postando vídeos semanais, enfim, quinzenais, semanais, sobre escoliose, para tentar trazer mais entendimento sobre essa patologia, no meu ponto de vista, não é o meu ponto de vista, no ponto de vista da CBP, né, da biomecânica, para elucidar isso, né, no ponto de vista mecânico para os quiropraxistas. E essa é uma necessidade minha, necessidade de transmitir aquilo que eu sei. A minha vontade, Francisco, quando eu estou dando aula, é de passar tudo, transmitir tudo que eu sei. Eu sinto que é uma necessidade minha. Eu gosto de acabar uma aula e dizer assim, olha, agora todos vocês sabem exatamente tudo que eu sei sobre esse tema. Isso é algo que está em mim desde sempre. Eu, na escola, já juntava crianças para dar banca sobre biologia, na adolescência. Eu não sei se chama banca aí, tipo não. Reforço. Chama reforço. Então, essa coisa de ensinar, ela sempre fez parte da minha vida. Aqui eu fui professor de faculdade, lecionei para cursos como fisioterapia, enfermagem, educação física, algumas disciplinas. Gostava muito, já lecionei em pós-graduação também, mas agora eu venho me dedicando a transmitir o que eu sei para os meus colegas quiropraxistas mesmo. É algo que é orgânico. O CBP, como é que entrou na tua vida? Te pergunto até para eu saber, né? Porque dentro da minha graduação e durante muito tempo eu nunca tinha ouvido falar, né? Nem sabia o que era. A gente foi pegando coisinha aqui, pegando coisinha ali, pesquisando, indo atrás. Então, se você fosse... Como é que você entrou nesse mundo? E se você fosse explicar o que como seria? Cara, eu sempre pratiquei esporte. E sempre gostei de biomecânica, né? Depois de formado, a minha primeira pós-graduação foi em biomecânica. E é uma área onde a gente consegue fazer mensurações quantitativas, numéricas, né? Então, sempre me interessou isso. O que linkou com o CBP foi a necessidade que eu tinha de tratar escoliose. Eu via pacientes com escoliose, adolescentes, escoliose idiopática do adolescente. A gente sabe que essas curvas progridem, né, até o indivíduo parar de crescer, e dependendo do grau da curvatura, vai continuar progredindo durante toda a vida. E eu senti uma profunda inquietação, o quanto a quiropraxia, da forma que eu aplicava, era ineficaz para tratar essa patologia tão grave, que afeta poucas pessoas, né? Vamos falar assim, 2% da população, 2 a 5% da população, mas é gravíssima, né? Atrapalha muito a vida das pessoas que têm esse problema, né? Dependendo do grau da curvatura, pode se tornar um problema grave. Então, eu comecei a pesquisar dentro da quiropraxia quais seriam as técnicas mais apropriadas para lidar com essa patologia. E aí acabei chegando no CBP. E acabei indo para os Estados Unidos e já viajei um pouco assistindo aulas da CBP, né, fazendo cursos, e é um processo. O entendimento biomecânico, né, o entendimento dessa área da quiropraxia é um processo. São muitas janelas. Você tem tracionamentos com diversos tipos de maquinário, você tem um outro formato de ajustamentos, que eles chamam de miroimagem, você tem a utilização de exercícios específicos para a pré-fadiga, o aquecimento e a mudança ali das angulações. Então, é um estilo de atendimento bem diferente e você não se desenvolve em todas as áreas ao mesmo tempo. Você vai, aos poucos, utilizando os ajustes espelho, utilizando algumas modalidades de tracionamento. São recursos mais invasivos, né, Francisco? Quando você vai submeter um paciente à tração, mesmo que seja com bloco de Denerol,
aquilo é uma carga compressiva e está dissipando carga tensiva também por 15 a 20 minutos. Ou seja, não é um ajuste quiroprático que dura milissegundos. Então, as mudanças que você está provocando ali são maiores. Isso exige um entendimento mais profundo e mais amplo sobre biomecânica, porque toda vez que você vai interferir em uma área, aquilo vai provocar repercussões, vai gerar repercussões em outras áreas. Se você quer melhorar a lordose da cervical e você tem um pescoço retificado, você sabe que você vai alterar a cinemática da torácica alta e você sabe que você vai alterar a cinemática da articulação atlanto-occipital e atlanto-axial. Você tem que ter previsibilidade sobre essas alterações. E quando o tema é escoliose, essa previsibilidade, essa análise biomecânica, ela é muito mais complexa, porque a escoliose é uma disfunção tridimensional, né? Recentemente eu postei no vídeo dos quiropraxistas, ali no grupo dos quiropraxistas, a respeito dessa não aplicabilidade dessa regra comutativa da adição aos ângulos de rotação. Isso parece uma coisa de outro mundo, né? Quando você ouve de primeira. Mas, na realidade, o que eu quero dizer é que nem sempre pegar a coluna inclinada para um lado e inclinar para o outro, contralateral, vai fazer bem no caso da escoliose. Num raciocínio bem mais rápido ali falando, supondo que o quiropraxista queira ajustar ali o ápice da curvatura, né, empurrar a curva, nem sempre, se aquilo fosse mudar a curvatura, nem sempre aquilo seria o apropriado. Então, a biomecânica dessa estrutura em relação à escoliose, né, ela é mais complexa, e eu sei que muitas vezes também as pessoas querem ir logo para a questão prática. Douglas, vamos lá, fala ali do que é que se faz, como é que ajusta, de como é que traciona, mas exige um entendimento mais profundo, exige uma reflexão. Então, o meu caminho com a CBP foi mais ou menos por aí. Eu me senti estimulado a abrir essa janela sobre escoliose. Quando eu abri a janela da escoliose, eu vi que, a CBP é muito mais do que isso. E até a abordagem do paciente com escoliose passa pelo melhoramento do equilíbrio no plano sagital, passa pelo melhoramento das lordoses, porque um indivíduo com escoliose tem alterações também no plano sagital. Então... Como causa e consequência? Exatamente. Então, acabou que são muitos módulos e o processo é mais ou menos longo. Então, assim, só para eu entender, um cuidado, um tratamento com o CBP, existem protocolos, né, a serem seguidos, ou, na verdade, são técnicas que você, por exemplo, a gente tem o tracionamento, a gente tem exercício, a gente tem ajuste, a gente tem algumas coisas que você vai entendendo a hora de fazer isso. Ou não, existe um protocolo exato para ser feito? Existe um protocolo exato, bem detalhado. Quando você identifica que o paciente tem uma disfunção na estrutura, por exemplo, uma inversão da cervical, né, da curvatura cervical fisiológica, uma cifose cervical, você vai prescrever para eles exercícios específicos para aquilo, nessa ordem. Exercícios, você vai fazer ajustes específicos para aquela condição e você vai fazer tracionamentos específicos para aquela condição. O protocolo a gente chama de EAT, exercícios, ajustes e tração, e esse protocolo ele é aplicado depois do paciente ter sido submetido ao melhoramento sintomatológico. Aquele protocolo que a gente faz dentro do consultório, usando Gonster, diversificada, Thompson, liberação miofacial, Graston, você vai aplicar aquilo na CBP por 10 sessões, e depois daquilo você vai fazer a leitura, já fez a leitura do raio-x, você vai livrar dos sintomas, ou prover uma grande melhora dos sintomas, e depois disso você vai encaminhar o paciente, se houver necessidade, para que ele faça 36 visitas de tracionamento do protocolo EAT, exercícios, ajustes e tração. Aí os ajustes são mais ajustes espelho, você não vai estar utilizando técnicas mais voltadas para o controle sintomatológico. Os exercícios são específicos, mais ou menos 8 minutos de exercício, e você vai fazer o tracionamento, que começa com 3 minutos e vai até 20 minutos de tracionamento.
Que tipo de tracionamento? Tem várias possibilidades, né? Tem inúmeros posicionamentos que você pode colocar dependendo das combinações numéricas ali daquela estrutura, né? Dependendo das translações e das rotações desses eixos, né? Na coluna vertebral. Então, a CBP ela tem protocolos bem específicos. O que eu precisei fazer foi adaptar isso à realidade do Brasil e adaptar isso à realidade da Bahia. A gente não pode, aqui a quiropraxia não é coberta por plano de saúde, a gente não pode ficar passando protocolos de 36 sessões toda vez que a gente precisar melhorar uma curvatura. Então, hoje, a gente utiliza bastante blocos de Denerol para que o paciente realize grande parte desse tratamento em casa. E a gente vai acompanhando à distância a evolução do melhoramento dessas curvaturas. Quando é uma situação mais complexa, aí eu preciso trazer para o consultório e colocar em maca de tracionamento, que aí envolvem uma interação de mais eixos, né? Uma interação mais complexa ali. A maca possibilita amarras, tracionamentos. Aquela maca da Chattanooga? Não. Tracionar, a gente não está falando só do eixo axial, não. Tração significa, na realidade, eu posso tracionar em diversos vetores. Eu posso colocar um objeto aqui, por exemplo, tracionando o pescoço para frente, enquanto tem outra cordinha tracionando meu pescoço para trás. A gente chama isso de tração. Então, tem máquinas de tracionamento, como a Denerol Table, como a UTS, máquinas, muitas delas desenvolvidas pelo próprio laboratório da CBP. Tá. Pela equipe do Dee Harrison, né? Do finado Donald Harrison. E hoje, assim, você até comentou que no começo você vai tirar esses sintomas do paciente para ele poder entrar nesse processo final aí do tratamento, e você utiliza a técnica que você achar mais conveniente ali, né? Seja Gonster, diversificada, Thompson. Mas durante esses ajustes em espelho, é uma técnica específica, com vetores específicos e tudo mais, ou não? Você consegue mesclar ainda? Cara, é uma técnica super inespecífica. Os ajustes espelho, pegando aí mudando um pouquinho a configuração da sua pergunta. Os ajustes espelho, na realidade, você busca espelhar o posicionamento do paciente. Vamos dizer que o cara tem uma cabeça, ele está na anamnese, com uma cabeça assim, translacionada, quer dizer, lateralizada para o lado direito. Os meus ajustes vão ser exatamente empurrando para o outro lado, através de drop, nesse caso. Vamos dizer que na anamnese ele tem uma cabeça inclinada para cá. Eu vou fazer ajustes fechando essa cunha. Tá. Ele tem uma rotação para cá, no raio-x. Eu vou fazer MRB, empurrando só para lá. Então, o que eu quero ali, na realidade, são ajustes de melhora posicional. Eu não estou buscando especificamente a remoção da subluxação. A CBP vê a subluxação de uma forma diferente de como a quiropraxia vê a subluxação. Aí é um assunto um pouco mais demorado, mas fala-se muito em subluxação global, né? Fala-se em áreas subluxadas. A CBP entende que uma vértebra subluxada, para que haja descontinuidade ali da linha de George, né? Para que a vértebra translacione anteriormente, posteriormente ou lateralmente, é preciso dano ligamentar, e isso configuraria uma instabilidade. Então, a CBP ela não fecha com esse conceito. Talvez eu não esteja falando o que, de fato, a CBP expressa, mas como eu vejo, como a CBP vê. Ela não fecha com esse conceito do que é a subluxação, né, do entendimento do que é a subluxação na quiropraxia aí, né? Então, fala-se em subluxações globais, em áreas subluxadas. Quando você vê uma lordose lombar retificada, quando você vê um atlas pouco estendido ou muito estendido, quando você vê uma cervical com cifose, uma torácica com hipercifose, são áreas subluxadas. O entendimento seria mais ou menos assim. Dentro do CBP,
a questão do função vem antes da forma, ou forma vem antes da função, ela tem aplicações ou tipo, não, dentro do CBP, meu querido, tem desvio, a gente vai lá, a gente vai mexer. Existe um bom senso, né? A gente não busca a simetria perfeita. As pessoas elas têm suas próprias características, suas limitações também em relação àquilo que a biomecânica fala que é o ideal. Existem limitações, né? Nem sempre eu vejo um paciente com uma perna curta e eu ponho uma palmilha, porque eventualmente eu identifico que ele não tem capacidade de lidar com aquele novo estímulo, por exemplo. Existem particularidades, né? Eventualmente você vê uma hipercifose, vê que já existe tanto desgaste que você sabe que é melhor manter a musculatura ali fortalecida e fazer ajustamentos do que recomendar tracionamentos. Então, existe todo um bom senso. Muitas pessoas confundem que a gente está buscando o melhoramento das angulações para melhorar os sintomas dos pacientes. Eu tenho uma dor no pescoço, é por causa dessa cifose. Então, eu não diria que é causa e efeito dessa forma. A gente sabe que todas as variáveis envolvidas na interpretação desse estímulo sensorial que a gente entende como dor, né? Mas o que nós estamos buscando com o melhoramento biomecânico do indivíduo ali é uma melhor distribuição das cargas. E nós entendemos da biomecânica que a distribuição inadequada das cargas vai prover ali reações no tecido ósseo, cartilagíneo, ligamentar, muscular. Essas adaptações sofridas por esses tecidos, por essa distribuição inadequada de carga, com o tempo, vai gerar desgaste em articulações, em áreas da vértebra, por exemplo. No caso de uma cifose cervical, você tem um acúmulo de pressão no corpo da vértebra, você tem uma projeção do núcleo pulposo para trás. Então, a gente quer, na realidade, o melhoramento biomecânico para que as articulações do indivíduo durem mais, para que ele estabilize num posicionamento melhor e para que ele estabilize sem dor, né? A ideia é a gente melhorar o equilíbrio para que o tratamento quiroprático seja mais duradouro, inclusive. Os ajustes sejam mais duradouros. A gente sabe que a estabilidade, no caso da coluna, está inteiramente relacionada a seu posicionamento. Se eu tenho um pescoço que deveria ser lordótico e ele está cifótico, eu tenho ali uma coaptação inadequada, eu tenho uma instabilidade, eu tenho uma possibilidade de gerar subluxações muito maior. Então, é mais ou menos por aí o raciocínio, entendeu, Francisco? E como é que você vê, por exemplo, se a gente vamos falar de um cara que tem alterações de curva, um cara que está num processo de herniação discal aí, a gente vê também que a parte muscular, ela vira como uma primeira linha de defesa ali do corpo para ajudar, né, a sustentar, para te ajudar a manter ali. O corpo ele vai fazendo o possível, né, para até te tirar tanta sobrecarga assim. Como é que você vê técnicas de liberação miofacial, né? Essas técnicas que visam ali fazer essas correções musculares, sendo que a forma da coluna do cara estava necessitando aquilo? Não sei se eu me fiz entender. Perfeitamente. Eu acho que essa distinção na minha cabeça não é muito clara também, porque muitas vezes eu utilizo ajustes de alta velocidade e baixa amplitude buscando uma reação muscular em uma área específica. Ajustes por tracionamento do eixo Y, né? Puxar, por exemplo, uma articulação, uma tração, né? Por exemplo, ou até mesmo o ajustamento que a gente faz, diversificado, tem um efeito muscular muito grande. Então, quando o quiropraxista fala assim, eu utilizo técnicas musculares também, isso não é muito entendido na minha cabeça, porque o ajuste ele tem efeitos miofaciais muito fortes. É um dos grandes efeitos do ajustamento, né? Esse efeito neurológico que ele provoca e automaticamente esse melhoramento do tônus, essa diminuição dos pontos de gatilho, da sensibilidade, da allodynia. Mas a respeito do ART, por exemplo, NIMO, né, Trigger Point, essas questões, eu utilizo
no meu consultório. Não é assim um grande foco. Eu gosto de ART, principalmente quando o cara está sentindo dor, eu quero tirar logo da dor, né? E eu acredito que o tecido miofacial contribua bastante para a questão dos sintomas. Então, eu trato. Meio que eu sou um quiropraxista, Francisco, bem mente aberta na hora que eu quero resolver a dor do meu paciente. Eu utilizo a facilitação neuromuscular proprioceptiva, eu utilizo ajustes das mais variadas técnicas, liberações miofaciais com ERT, com trigger point, enfim, trações, eu acho fundamental, mas eu acho também que não deve existir essa diferença, porque todos esses sistemas estão interligados. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Não, respondeu. Eu acho que. Eu fiz essa pergunta meio que para mim também. Porque, na verdade, eu não gosto mais tanto de ficar usando técnicas musculares, porque eu quero ver a resposta do cara com o ajuste, né? Eu quero entender como aquela musculatura vai se comportar depois de um ajuste, né? Então, se eu fico fazendo técnica muscular em conjunto, acaba que a gente fica mascarando tudo isso e não entendendo. E aí, mas por conta disso, aí eu queria entender se a sua linha de raciocínio ela estava paralela a isso ou não, né? Se o CBP, se as coisas que você faz fazem dessa forma também. O maior crescimento da quiropraxia nos últimos anos, eu acredito que tenha sido no entendimento dos efeitos neurológicos do ajuste, né, do ajuste. Então, a gente sabe que o grande efeito da quiropraxia é sentido no cérebro, né? Então, e é o cérebro que coordena o tônus muscular. Então, eu acredito que muitas vezes quiropraxistas que só utilizam ajustamentos vão ter resultados também muito grandiosos na questão muscular por esse melhoramento. Eu, pessoalmente, gosto de trabalhar também a parte miofacial, principalmente no momento da dor. Depois eu deixo um pouco isso de lado, mas no momento da dor, sim. Eu trabalho muito em conjunto com a físio também. Eu prezo muito pelo melhoramento motor daquela articulação. Vou te dar um exemplo. Um indivíduo que passou por uma crise de lombalgia, eu sei que agora ele vai ter uma cinesiofobia. Eu sei que agora, mesmo sem dor, os movimentos, a ativação dos paravertebrais não vão estar com a sincronicidade adequada. Então, eu gosto que o físio passe ali exercícios para que ele melhore, deixe de lado aquela cinesiofobia, para que ele melhore o padrão de recrutamento de suas fibras ali da maneira adequada, com a cadeia, não sei se você está me entendendo, a cadeia de recrutamento adequado, para que ele mova-se adequadamente, né? Novamente. Então, eu gosto desse trabalho, não ajustou, só ficou bom das curvas e libera. Eu acho que é importante ele reaprender. Eu acredito que até a falta de inteligência motora muitas vezes foi a causa da lesão. Então, eu gosto dessa questão do exercício também ali integrado ao tratamento, né, para o reaprendizado da questão muscular ali também. Mais ou menos. Eu sou formado em educação física também, então isso, por mais que eu queira não mexer, a minha parte da educação física, ela puxa isso um pouco também. Esse negócio da fisioterapia, eu quero fazer um gancho em cima disso. O legal é que você tem esse trabalho em conjunto, né? Eu acho que existem coisas que até o fisioterapeuta vai conseguir trabalhar melhor do que a gente, né? Dentro da especificidade da profissão deles. Eu acho que isso é bacana e fundamental. Mas eu quero te perguntar, até numa parte legal da coisa, você trabalhar com esses tracionamentos aqui no Brasil, existe alguma coisa que te barre ou que te dê dor de cabeça? Por que eu estou te perguntando isso? Quando eu trabalhava no Peru, eles trabalhavam com essa máquina de tração da Chattanooga, por isso que eu perguntei. E quando eu vim para o Brasil, esse meu sócio perguntou se a gente podia trabalhar com isso. Eu não soube responder e fui fazer o curso deles. E a mulher falou que legalmente a gente não poderia, que era só os fisioterapeutas que poderiam trabalhar com isso. Então, quando a gente fala desses maquinários que você usa até dentro do CBP, existe alguma coisa nesse sentido ou não? Não, eles se assemelhariam. Na verdade, aqui
Na verdade, aqui não tem nada similar ao que a CBP faz. Eu diria que é tipo um RPG vezes 50 mil, assim, em relação ao nível do quão invasivo é, entende? Uhum. Não há nenhum tipo de profissional que faça isso da forma que a CBP faz. Eu sigo, de fato, os moldes das clínicas que exercem essa especialidade nos Estados Unidos. Né? Se você for numa clínica americana e você vier na Harmony, que pratica a CBP, você vai ver que é a mesma pegada. A mesma pegada. Mais ou menos isso. Dentro da... Dificilmente você vai entender algum outro profissional de uma outra profissão fazer o que o CBP faz. Eu até, com certeza, eu teria a boa possibilidade de expandir, né, essas aulas que eu dou nesse sentido. Mas não é de forma nenhuma minha vontade, porque eu acredito que o quiropraxista ele é focado na mecânica da coluna. Eu acredito que nós devemos ser especialistas na mecânica da coluna, acima de tudo. Então, a minha dedicação e o meu compromisso é para que o entendimento disso seja exclusivo da quiropraxia. Boa, sem problema, show de bola. Pergunta, até para a gente ir finalizando, uma perguntinha só para cutucar, tá? Douglas Hora, numa ilha onde você só tem uma maca, sem drop, você se sentiria realizado ou não? Você conseguiria viver o resto da sua vida praticando a quiropraxia? Numa knee chest? Pode ser. Conseguiria, cara, conseguiria. Eu sou um cara que veio de uma escola aí, de uma pegada old school, né? Então, eu sou do tempo que a gente ajustava, era aquele side post forte, era aquela cadeira cervical. Então, com certeza, cara, com certeza. Eu acho que, acima de tudo, no quiropraxista, todo quiropraxista sabe disso que eu estou falando. O grande diferencial do quiropraxista é a habilidade técnica, eu acredito. Ele pode ser o cara na ciência, ele pode ser o cara no marketing digital, no que for. Se o cara não souber ter um ajuste preciso e específico, um ajuste, né, firme, eu mesmo não volto, né? O cara não me ajustar bem, eu acho que ao contrário pode até acontecer, né, cara? Você não ter tanto conhecimento científico e filosófico da coisa, mas se você é um bom ajustador, você consegue pegar aos pouquinhos o resto, né? Você vai errar mais. Vai errar. Mas, cara, não é que pode acontecer, é o que mais acontece. Tem muita gente habilidosa que, por ser habilidosa, tem bons resultados e não vê a necessidade de expandir outras áreas. Eu acredito que isso acontece bastante. Eu acho que isso acontece com todo mundo. Eu tô generalizando, porque na verdade a quiropraxia é algo tão fantástico, né, que você, mesmo fazendo sem tanto conhecimento ali, você tem resultado e você vai ganhar dinheiro, né? Então a galera às vezes pode se acomodar nisso e o perigo mora aí, né? De você não querer se expandir. O perigo mora inteiramente aí. Porque eu acredito que o ajuste quiroprático, nós chamamos de ajuste, cientificamente chamamos de manipulação articular, está sendo cada vez mais difundida. E eu acho que se nós tivermos só isso para oferecer, teremos vamos passar por cima. Entende o que eu falo? Vamos passar por cima. Mas hoje eu não tenho concorrência na minha cidade, porque ninguém faz o que eu faço. Então eu me blindo dessa forma. Então eu acho que a gente deve sim buscar ter um entendimento mais profundo, né?
bacana quando um ortopedista pede a sua opinião a respeito de algo sobre coluna, né? Sobre posição, né? Quando ele entende que ele precisa respeitar o equilíbrio sagital na cirurgia, você dialogou com ele sobre aquilo. Isso é bacana. Isso não é um paciente que vai te indicar. São profissionais da saúde que entendem que você, de fato, tem um nível de entendimento sobre o que você se propõe a fazer elevado. E eu acho que se você tem esse conhecimento, às vezes até os estudantes que estão escutando a gente, eles não precisam ficar bitolados em ser um grande especialista ou ter termos técnicos para se debater com o médico, porque isso se aplica, por exemplo, hoje eu faço uma avaliação do mesmo jeito que eu faço para um moleque de 16, 17 anos, eu faço para um médico neurologista. E os elogios vêm daí também, né? Fala assim, pô, cara, você explica tão bem, né? São coisas até que é meio de coisas de leigo, mas a gente aprende junto também, né? Porque vira isso. Às vezes os estudantes, eles ficam ouvindo. Cara, eu no grupo, deixa eu falar a minha realidade mesmo, cara. Quando eu começo a entrar nos papos de neurologia ali, ferrado, só com um cara ferrado, eu me sinto o cara mais burro do mundo. E eu falo, não, cara, eu não sou o cara mais burro do mundo, né? Porque talvez eu fale do que eles estão falando de uma outra forma, né? De uma forma um pouco mais leiga ali com o meu paciente. Então tem muito isso, né? Você sente isso também ou não? Cara, é o seguinte, eu acho, aí é uma opinião pessoal, eu acho que a quiropraxia, talvez muitas pessoas não gostem do que eu vou falar, mas eu acho que a quiropraxia precisa se modernizar mais. O entendimento do que é quiropraxia, para mim, precisa se modernizar, né? Existem vertentes nos Estados Unidos, como o CBP, que tem um entendimento, como eu compreendo hoje. Deixa eu ver se eu Douglas, me expresso. O seu áudio, ele deu uma baixada muito, muito boa, na verdade. Não, você está falando, mas o seu áudio ele está muito baixo. Tô bem. Beleza, bora lá. Vamos lá, então. Qual que era a pergunta mesmo? A gente estava meio que comentando sobre a forma de se expressar ali com os pacientes ou com os médicos, e você ia me dizer que tem uma coisa que você pensa que a quiropraxia precisa se modernizar e tudo mais. Claro. Sendo bem breve, eu acredito que é importante para o quiropraxista saber se comunicar com os outros profissionais da área de saúde que tratam coluna, como ortopedista, médicos em geral, falando a mesma linguagem do que esses profissionais. Não adianta a gente conversar com esses profissionais dizendo que nós estamos removendo subluxações vertebrais, porque todo mundo sabe disso, o entendimento médico da subluxação é outro, é de uma descontinuidade, de uma translação, de uma listese, uma laterolistese, de uma retrolistese, ou de um desgaste de disco que causa diminuição né, da altura da vértebra, eles chamam também de subluxação, existe documento sobre isso, mas que a gente precisa saber se comunicar. Por isso que eu acho que é muito importante para o quiropraxista o entendimento da biomecânica e saber se comunicar falando, olha, existe carga tensiva, compressiva, translação, rotação do eixo X, Y, Z, e por isso que eu estou me dedicando a fazer, melhorar os níveis de mobilidade, melhorar a ferentação, melhorar o posicionamento e ter um diálogo que possa ser compreendido por outros profissionais da área da saúde. Eu acho que é um grande erro do quiropraxista é falar só para quiropraxistas. Entende? Eu acho que muitas vezes a gente se dedica muito a explicar a quiropraxia, como você faz muito bem no seu consultório, dando palestras e chamando os pacientes para o entendimento daquilo que você está fazendo. Mas hoje eu vejo que um consultório, Francisco, sólido, é um consultório onde você tem uma comunidade de outros profissionais da área de saúde, dentistas, ortopedistas, que estão o tempo todo te fornecendo pacientes, porque você sabe se comunicar com esses outros profissionais, não impondo a tua verdade, diz,
subluxação vertebral, é o que eu faço. Ou dizendo, né, de uma forma ali científica que possa ser entendida por outros profissionais. Não estou de forma nenhuma vangloriando que meu consultório é isso ou aquilo, mas... Não, mas eu acho que tem que, na verdade, você tem que criar dentro da sua bolha ali de consultório, de pacientes, de pessoas que te indicam, você tem que colocar a linguagem que você quer, né? Então eu acho que principalmente se você falar desse jeito com os seus pacientes, você tem que fazer isso mesmo, né? Se eu, por exemplo, eu não quero, eu quero entrar num modo um pouco mais subjetivo da quiropraxia, é desse jeito que eu vou falar com os meus pacientes. Eu acho que, na verdade, eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que faz parte, sim, também, né? Você ter essa... Eu acho que tem a hora também de você falar, né? Quando o médico tem um pouco isso, né? De querer te bancar, às vezes, né? Então, quando você começa a ter discussões um pouco mais aprofundadas sobre biomecânica, você ganha o respeito dele, né? Nesse sentido. E eu acho que faz parte e tem que fazer mesmo. A gente precisa conquistar nosso espaço ali dentro, né? Não que a gente esteja trabalhando para ter o respeito de qualquer outro profissional, trabalhando em prol dos nossos pacientes. Mas é preciso que o quiropraxista saiba, no meu entendimento, trabalhar de forma multidisciplinar. Perfeito. E parte vital da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade, é a comunicação. Eu acho que muitas vezes falta um pouco de ciência no discurso quiroprático focado na subluxação no que diz respeito à comunicação entre outros profissionais da área da saúde. Mas essa é uma opinião pessoal. E dá muito pano pra manga, cara. Dá muito pano pra manga. Eu concordo em muita coisa também. Eu ouço de muita gente também, às vezes, querendo falar o contrário, né? Tipo, quando a gente começa a entrar muito nisso, a gente sai um pouco da quiropraxia, né? A gente tem diversas opiniões nesse sentido. Mas eu acho que é bacana, cara. Isso vai ser uma discussão eterna mesmo, porque tem muito fator envolvido também, né? Mas, cara, tudo está em mudança. Às vezes eu sinto que existe uma dificuldade na renovação de certos conceitos. Às vezes eu sinto que quando alguém propõe algo diferente, quando alguém propõe um olhar diferente sobre aquilo, não necessariamente está desqualificando, né, aquilo que veio primeiro. Mas as coisas estão, de fato, em constante alteração, em constante mudança, e talvez a quiropraxia precise de uma reflexão sobre determinados aspectos. É muito comum o quiropraxista começar a falar sobre algo, aqui no Brasil mesmo, e um outro quiropraxista falar, mas isso não é quiropraxia. E não é verdade? É bastante comum isso, quando na realidade é claro que é quiropraxia, mas é uma forma de ver quiropraxia diferente da forma que você vê. Falou então tudo. É complexo, é complexo. Mas sabe qual que é a resumir tudo isso? Que é o problema do cara da área da saúde, né? Que ocorre na quiropraxia também, mas na área da saúde como um todo. É uma palavrinha bem pequenininha chamada ego, né? Quando a gente mexe com esse tal do ego aí, a gente se fecha para ouvir os outros, a gente se fecha para aprender, né? E isso é o que destrói. Eu olho exatamente para mim. Eu sou uma pessoa que tenho muito a aprender sobre tudo isso, sobre essas questões. Então, eu sou impulsivo, eventualmente eu reajo, mas aquilo reverbera e eu fico pensando. Então, até quando eu ouço uma crítica, né? Quando eu vou dar uma aula sobre um tema e as pessoas falam, mas isso não tem nada a ver com quiro e tal, não sei o quê. Eu penso, de fato, será que isso não tem a ver com quiro? Eu reflito, mas a gente segue nosso coração, né, Francisco? Pô, se a gente não acreditar na gente, vai acreditar em quem, né? Isso aí. Querido, brigadaço por você ter
topado entrar nessas aventuras aí desse bate-papo, lá do outro quadro também. Para quem não assistiu, vai lá assistir também, que ficou um quadro menorzinho, né? Mas ficou um quadro bacana. E, porra, obrigado mesmo por dar essa moral aí pra gente, tá? Sabe que você é de casa. O pessoal que chegou até aqui nessa entrevista, fica de olho lá no canal do Douglas, né? Vai ser no canal da clínica ou vai ser no canal particular que você vai começar a postar? Cara, o seguinte, esses vídeos sobre escoliose, eu quero que seja divulgação só para os quiropraxistas mesmo. O canal da clínica, a gente está passando por uma reestruturação de marketing agora. Eu acho que eu vou ficar menos chato. Eu estou sendo convidado a falar menos, a demonstrar mais, enfim. Boa. O pessoal do marketing tem visto que a gente precisa se posicionar de forma diferente. E eu estou aqui para aprender, né? Enfim. Mas esses vídeos sobre escoliose eu quero postar no grupo da quiropraxia mesmo, uma coisa fechada para quiropraxistas, porque eu acho que isso é do entendimento de quiropraxistas. Então, não quero transmitir isso num canal aberto, não. Boa. Mas a gente tem o canal da Larmony também, que fala sempre no YouTube, que é o Vamos Falar de Coluna, né? Clínica Larmony, Vamos Falar de Coluna. E o Instagram da clínica, que é @clinicalarmony, onde a gente está dando sempre algumas informações também interessantes. Boa, boa. Então, o pessoal, principalmente quiropraxistas e estudantes, não perde isso aí não, porque vai ser tudo conteúdo muito valioso. Meu querido, brigadão mesmo, de verdade. Foi top demais. Valeu. Obrigado você, Francisco. Fica com Deus aí, cara. Uma ótima semana. Show.